Vamos falar sobre a família hebraica, vamos falar sobre divórcio, filho e filhos, isso, exatamente, sobre a família hebraica no que tange a casamento, divórcio e filhos. Seguindo aqui, vamos lá. Casamento. Os hebreus consideravam o casamento de origem divina e de importância básica para a vida individual, social e nacional, de acordo com Gênesis 2:18 e Gênesis 1:28. Segundo o ideal divino, o casamento havia de ser monogâmico, Mateus 19, versículos 1-8. A poligamia, olha aí, ela era tolerada no Antigo Testamento, porém no Novo Testamento, inteiramente repudiada. O concubinato era tolerado nos casos de esterilidade da mulher legítima, mas frequentemente também fora desta condição, especialmente entre ricos, nobres e reis. Conferir Gênesis 16:2, 30, versículo 3, versículo 4 e versículo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, segundo Samuel 5, versículo 13, Juízes 8:30, primeiro livro dos Reis 11:3. A posição de concubina sempre era de uma esposa secundária, pois geralmente tratava-se de uma serva, escrava ou prisioneira de guerra, e poderia ser despedida em qualquer tempo e sem qualquer direito a amparo, como a gente pode observar em Deuteronômio 21, versículo 10 a 14. Seguindo. Contrato de casamento. Este geralmente era feito por terceiros, pai do noivo, seu irmão mais velho, tio ou algum amigo muito chegado, e só excepcionalmente pela mãe, para quem diz que não tinha casamento, tá, naquela época. E aí nisso, Gênesis 21:21, Gênesis 24:38, Gênesis 34:8. Claro, antes que alguém pergunte, não tinha cartório, né? Mas vamos lá. Em relação a isso, em alguns casos, o próprio filho fazia a sua escolha, ficando, porém, com terceiros as negociações, como a gente verifica em Gênesis 34:4. Estas consistiam nas consultas quanto ao destino dos bens, por força do enlace, que não poderiam enfraquecer a tribo, nem expor a moça ao desamparo, Números 36, e nos acertos quanto ao dote que o noivo havia de pagar ao pai da moça, uma espécie de dádiva que compensava a perda da filha, geralmente oscilava entre 30 e 50 ciclos, e selava o contrato matrimonial, mas podia ser efetuado também em forma de trabalho, como no caso de Jacó. Gênesis 29, versículo 15 a 20, Gênesis 34:12, Êxodo 22:17, primeiro livro de Samuel, capítulo 18:25, Gênesis 24, do versículo 22 a 53. O dote da concubina era o preço da compra, no caso de serva ou escrava. Os casamentos consanguíneos entre os hebreus eram proibidos, Levíticos 18, versículos 1 a 18, embora fossem comuns entre os caldeus, Gênesis 20, versículo 12, os egípcios, os persas e outras nações orientais. Noivado. Este era o primeiro ato do casamento, porém tão importante que somente a morte ou infidelidade podiam dissolvê-lo. Igual hoje em dia, né? Quando o cara fica noivo, é até que a morte os separe. Vamos lá. Seguindo aqui, deixa eu ver. Desde o momento em que o noivo entregava a noiva ou ao representante dela, na presença de testemunhas, uma moeda com a inscrição seja consagrada, ou seja, casada, né? Seja consagrada a mim, uma espécie de juramento. O jovem casal era, né, considerado casado, embora sua vida conjugal se efetuasse depois das núpcias, que segundo o Talmud
poderiam ocorrer 1 mês depois para as viúvas e 1 ano depois para as virgens. No caso de Jacó, durou 7 anos. Eita, mano, é isso aí. Aí, continuando, né? Devia valer mesmo para esperar esse tempo todo. Então, Ruth, capítulo 4, versículo 9 a 11, tem como referência, né, do juramento ao jovem casal. Ezequiel, capítulo 6, versículo 8, e também Mateus. Oi? Que? Ruth, capítulo 4, versículo 9 a 11. Ezequiel, bota Eze que é mais rápido. Ezequiel, capítulo 6, versículo 8. E Mateus, capítulo 1, versículo 18. Seguindo aqui, durante o noivado, o homem era isento do serviço militar. Depois do exílio babilônico, adotou-se o costume de lavrar um compromisso por escrito. Então é bom a gente observar aqui, por isso a questão de Maria quando estava noiva. É como se ela estivesse casada. E aí, no nosso contexto, se a gente considerar as núpcias judaicas, no nosso contexto, enquanto noiva do cordeiro, já é compromisso. Tem essa de só consumar o compromisso no céu, não. Já é compromisso. É como se já estivéssemos casados com o mestre. Nada de dar aquela olhadinha do lado, hein? Só para frente, só para o noivo, né? Agora ela riu, Isabel, viu? Olha aí, olha aí. Isabel tá te entregando. Então vamos lá. Aí, só que não tá ao vivo, se deu bem. Aí nesse caso, né, a gente falou do contrato de casamento, falou do noivado, vamos falar das núpcias. A festa de núpcias durava geralmente 7 dias. Juízes 14, versículo 12. Prolongando-se excepcionalmente até 14 dias. O noivo, sendo rico, distribuía roupa nupcial aos convidados. Mateus 22, 11. MT 22.11. Saindo de sua casa, ia à casa dos pais da noiva, acompanhado de amigos e vestido de sua melhor roupa, com grinalda na cabeça. Então você percebe, né, que assim, saindo de sua casa, ia à casa dos pais da noiva, acompanhado de amigos, vestido de sua melhor roupa, com grinalda na cabeça. Cantares capítulo 3, versículo 11, Isaías 61, versículo 10, ao som de música e de cânticos. Quando as núpcias eram realizadas à noite, as pessoas que acompanhavam o cortejo muniam-se de tochas ou lâmpadas. Lembram das virgens loucas e das prudentes? Recebendo a esposa na casa dos pais desta, com o rosto velado, acompanhada das bênçãos paternais. O esposo a conduzia em cortejo ainda maior para a casa de seu pai ou para a sua própria, onde seguia-se o banquete, depois do qual os noivos eram conduzidos à câmara nupcial. Mateus 22, versículo 1 a 10, Mateus 25, versículo 1 a 13. Nos 6 dias subsequentes, as festas continuavam, embora mais resumidas. A lua de mel legal era de 1 ano, durante a qual o marido estava isento das obrigações militares. Para ver, né? Só de pensar que hoje em dia, 1 ano, se bobear, o camarada, né, já começou, esgotou e terminou, né? Para ver como é que... Não era ruim viver naquele tempo, né? Não sei, rapaz, não sei, não tinha Netflix, entendeu? Aí nesse caso... Ih, cadê o Marcelinho para explicar para o Deus o que é Netflix? Agora pegou. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, em relação a esse caso, a gente observa não tem nada a ver com interpretação bíblica isso aqui, tá? Mas só uma dica. Quanta gente já tratou Jesus como polígamo por causa da parábola das virgens? 5 prudentes, 5 loucas. Quando a questão do trabalho das virgens era o cortejo, né, de estar junto, de acompanhar, e não necessariamente que Jesus ia se casar com 10 mulheres, entendeu? Mas vamos lá. Aí voltando para cá, né, só para nada a ver, mas
não custa nada a gente, né, dar essa pitada de sal. Então vamos lá. Falamos sobre o contrato de casamento, o noivado e as núpcias. Agora, saindo do tópico casamento, vamos para o divórcio. A dissolução dos laços matrimoniais entre os hebreus era permitida como uma necessidade calamitosa, porém não aprovada e mesmo repudiada já na última parte do Antigo Testamento. Se você olhar Deuteronômio 24, versículo 1, e também Mateus capítulo 2, versículos 13 a 16. Também Jesus repudiou o divórcio, exceto no caso de adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 9. O divórcio tinha que ser efetivado por um documento escrito chamado carta de divórcio, entregue à mulher pelo marido. Deuteronômio capítulo 24, versículo 3, Mateus 19, versículo 7. Oi? Depois é só ver o vídeo. Mas vamos lá, tá bom. Deuteronômio, não tem tempo, tá bom. Deuteronômio capítulo 24, versículo 3, Mateus 19, versículo 7. Por exemplo, para aqueles, não o caso do Leonardo, mas assim, aqueles que de repente não tiverem tempo para assistir meus belos olhos verdes, você pode botar tocando e escutar enquanto lava a louça. Não, os homens aqui não lavam louça, né? Mas assim, lava. Ah, você lava também? Ah, então tá bom. Lava também? Então tá certo. Legal, então. Não, mas aí o que acontece? Assim, para quem não tem tempo, tá atualizado, né? Então o que acontece? O que você pode fazer? Você pode botar para tocar enquanto escuta, entendeu? Bota para tocar enquanto escuta. Pelo menos eu faço isso com vídeo no YouTube, até porque os vídeos que eu assisto são vídeos educativos, então eu não preciso assistir. Entende? Não. Até porque Gisele me mata se eu for ver Verônica Costa. Aí nesse caso, né? E ela é boa de tomar conta da minha vida. Não dá para dar perdido na Gisele, não. Tô falando sério. Eu não sei se ela que é esperta ou se eu que dou bandeira, entendeu? Eu não sei, né? Tem isso também. Aceito. E aí, seguindo aqui, em relação a esse caso, voltando à questão de onde nós estávamos, o divórcio tinha que ser efetivado por um documento escrito chamado carta de divórcio entregue à mulher pelo marido. Deuteronômio 24, 3, você já anotou, Leonardo, e Mateus 19, 7, você já anotou também, para lhe dar direito a um novo casamento. Então, é muito comum que quando nós leamos o texto bíblico, nós tenhamos aquela ideia pelo texto bíblico de que a pessoa não vai poder se casar de novo quando Jesus fala da possibilidade da separação. Mas Jesus está falando para aquele público daquela cultura que se casava de novo depois da separação. Eu não sei se deu para entender. Por exemplo, às vezes a gente, quando vai interpretar a Bíblia, a gente interpreta de um jeito como se o autor sagrado tivesse escrito para a gente. Não, ele está escrevendo para aquela gente daquele contexto que sabe do que ele está falando. É como, por exemplo, quando eu falo de Rômulo Costa e o Leonardo fala de Verônica Costa, o Marcelo não sabe quem é. Deu para entender? Quando eu falo de Netflix, né? Só a velha guarda, né? Quando eu falo de Netflix, o Delcio não sabe o que é, entendeu? Aí, sabe? Ah, então tá bom, Wagner falou que o Delcio sabe. Aí nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, você vai de repente escrever algo, que nem eu estou falando no Netflix, hoje, se alguém for assistir um vídeo meu daqui a 200 anos, vovô, o que era Netflix? Deu para entender? É como daqui a 10 anos, se alguém perguntar pelo Orkut, ninguém vai saber. Hoje uma criança dificilmente saberia, um adolescente talvez saiba, um adulto com certeza sabe. Se falar MSN, meu Deus do céu, quem vai lembrar do MSN? Deu para entender? Então é um tipo de situação que assim, quando se escreve o texto sagrado, se escreve no contexto
daqueles leitores originais e não no nosso. O problema é conseguir convencer uma pessoa que não se debruça para estudar de que tem que ler a Bíblia desse jeito. Ela acha que tem que interpretar com a cabeça dela, com a mentalidade da época dela, em vez de tentar mergulhar na mente daquela época. Não, porque se não está falando para casar de novo, então não pode casar de novo. Mas a gente está falando aqui da cultura da época, pesquisando como era a cultura da época, que não há necessidade de explicar para eles, porque eles são daquela época. Não sei se deu para entender. E aí nisso, continuando aqui, tendo a carta de divórcio, havia a possibilidade de ter um novo casamento. Se porém viesse a divorciar-se do seu segundo marido, ou mesmo se este viesse a morrer, já não poderia reconciliar-se com o primeiro, uma vez que se encontrava contaminada pela coabitação com outro homem. Deuteronômio 24:4. Deve ser complicado, né? Imagina, porque tem casal que volta, né? Aí imagina a cena. Casa, separa. Tá dando para entender? Aí imagina aquela sensação assim, de paixão antiga sempre mexe com a gente. Aí quando vai lá o Delcio, lembrando, aí nesse caso, imagina a situação acontecendo um negócio desse, né? Ainda bem que Mara não tá aqui, Mara é contra o negócio de música do mundo. Aí nesse caso, aí vai, se ela souber que o próprio cunhado, aí em relação a isso, observa bem, imagina aquele almoço de família, hein, Ana Paula? Aí nesse caso, diante dessa situação, observa bem, não pode voltar. A lei era a lei, velho, né? O negócio era sério. E hoje tem gente que reclama. E aí, seguindo aqui, falamos, né, sobre casamento, falamos sobre divórcio e agora vamos falar sobre filhos. E aí, nesse contexto aqui de casamento, divórcio e filhos, estes eram considerados dádivas divinas. Salmo 127, versículos 3 a 5, especialmente o do sexo masculino. Perdão aí, meninas. E aí, por isso, a esterilidade era julgada como uma falta de favor divino. A herança era dividida somente entre os filhos do sexo masculino. E aí, as filhas recebiam herança somente na falta de filhos herdeiros. As filhas solteiras... Oi? As filhas solteiras, deixa eu ver aqui, eram sustentadas pelos irmãos até que se casassem. Seu casamento podia ocorrer somente com alguém de dentro da mesma tribo. A primogenitura era honrada e respeitada entre todos os povos orientais. O primogênito recebia a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do pai, assumia a direção da família e as funções sacerdotais da mesma, na época anterior à doação da lei mosaica. É só frisar o seguinte: lembra quando Eliseu fala sobre a porção dobrada do espírito de Elias? Porção dobrada não significa que ele teria mais do que Elias. Porção dobrada significa que ele teria a porção do primogênito, ou seja, o primogênito teria uma porção maior. Por que eu estou falando não precisava? Mas só para facilitar a sua vida e você lá na frente não falar que Eliseu ganhou mais unção do que Elias porque ganhou porção dobrada. Olha, tá vendo? Eliseu ganhou a porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, ele recebeu mais ainda do que Elias. Porção dobrada era a porção do primogênito. Qual versículo? Eu não falei o versículo ainda. Ele está escrevendo a porção dobrada. Pode? Então tá bom. Aí nesse caso, gente, pegaram o Leonardo para Cristo hoje, hein? Mas é a história que Ele pode zoar até amanhã. É isso aí, viu? O Leonardo não liga, rapaz. Fala. Mas também não zoar não esquenta não, hein? Ih, pra quem não liga, fazer uma ameaça de vingança dessa. Mas vai, Delson. Entendi. Mas o povo de milagre que aconteceu. Deve falar, né? Baseado nisso, fala que a porção
Ó, de acordo com o que a gente está observando aqui, na geografia humana do material, a gente vai reparar que é o seguinte: o primogênito recebia a porção dobrada dos bens paternos com a morte do pai e assumia a direção da família e as funções sacerdotais da mesma. Então, o que está acontecendo? Olha, eu, como filho mais velho, recebo o dobro dos meus irmãos, embora todos vão receber herança, mas eu recebo a herança do primogênito. Nós vimos aqui, né, que quanto à educação dos filhos, o pai era obrigado a ensinar-lhes desde cedo, a par da instrução, um ofício que lhes garantisse a subsistência, de acordo com Números 27, Deuteronômio 21, versículo 15 a versículo 17. Áquila, Priscila e Paulo sabiam fabricar tendas, Atos 18, versículo 3. Então, a gente vai fechar por aqui, até porque, pelo menos no meu caso aqui são 9h38, no de vocês já passou de 9h40, não já? Porque o senhor tá bom. Então, 41, 39, como o de vocês já é mais adiantado que o meu mesmo, e a maioria das vezes a gente sempre acaba depois do meu horário, ou seja, do de vocês mais ainda. Então vocês ficam tristes se a gente encerrar agora? Eu acho que é melhor do que ir para o próximo ponto. Beleza?